Boa noite a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui nesta noite para passar uma mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, onde a Palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5 da Palavra de Deus, onde está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, meus irmãos, no versículo 5. A palavra do Senhor nos diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. Unicamente um só nome, um só mediador, um só Salvador, Jesus Cristo. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Então nós vemos a palavra de Deus é bem clara em dizer que só tem um nome que possamos ser salvos. Há um só nome. Há um só mediador. Há um só intercessor entre Deus e os homens. E este nome, meus irmãos, não é Maria, não é Aparecida, não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é o Buda, não é Maomé, não é Chico Xavier. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E no livro de João, meus irmãos, João, aleluia, louvado seja Deus, no capítulo 14, João 14, meus irmãos, glória a Deus, uma pequena mensagem para os irmãos, glória a Deus, a palavra de Deus, né, meus irmãos? João 14, aleluia, eu estou em Lucas, meus irmãos, é João, aqui, João 14, né? No versículo 6 da palavra de Deus, para que nós venhamos entender, glória a Deus, qual é o nome, por quem que nós devemos ser salvos. Será que é por Maria? Será que é por Paulo? Será que é por Aparecida, a padroeira do Brasil? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, 6, meus irmãos, da palavra de Deus. João 14, no versículo 5. Vamos ler o versículo 5. João 14, versículo 5. Capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Tomé fazendo uma pergunta para Jesus. Glória a Deus. Disse-lhe Tomé: Senhor,
nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Glória a Deus. Então os discípulos de Jesus não sabiam para onde o Senhor Jesus ia. Como é que eles iam saber o caminho? Glória a Jesus. Mas no versículo 6, Jesus responde para Tomé. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Veja bem, meus irmãos, que aqui Jesus deixa bem claro que o único caminho para a salvação é Jesus. O único caminho pelo qual nós devemos ser salvos é Jesus. E meus irmãos, eu vejo que o povo está com a mente cauterizada. As pessoas estão com a mente cauterizada. Porque não estão dando ouvido à palavra de Deus. Não estão mais dando ouvido à Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, meus irmãos. Aqui estamos em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, meus irmãos, da palavra de Deus. Para que nós venhamos entender por que será que as pessoas estão com a mente cauterizada. Por que será que nós pregamos na rua e as pessoas não dão ouvido? Não dão crédito? Não dão atenção à palavra de Deus? Nós estamos na rua pregando a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. E nós vemos que as pessoas passam de um lado para outro e não param para tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E agora nós vamos entender o porquê, meus irmãos, que as pessoas estão desta maneira. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vamos entender, meus irmãos, porque as pessoas não estão dando mais ouvido, não estão dando crédito, não estão dando atenção à palavra de Deus. Porque nós vemos que o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Quem é o Deus deste século? Satanás, o diabo. Ele é o Deus deste mundo. Ele quem predomina neste mundo. E ele está cauterizando a mente dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Louvado seja Deus. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, aleluia, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Louvado seja Deus. O diabo, meus irmãos, ele não está de brincadeira, não.
Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E as pessoas não estão atentando para a palavra de Deus. Porque o diabo, ele tem cauterizado a mente, o entendimento. O diabo tem cegado a humanidade. O diabo tem colocado comichão nos ouvidos das pessoas, para que eles não venham dar ouvido à palavra de Deus, para que eles não venham ver que a palavra de Deus está se cumprindo, que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. O plano do diabo é matar, é destruir, é lançar sua alma no inferno. O plano de Satanás é destruir a tua vida, meu amigo. É colocar você na bebedice, é colocar você nas drogas, é colocar você na prostituição. O diabo está destruindo. O diabo está levando almas ao inferno. Milhões de pessoas estão descendo ao abismo porque não estão dando ouvido mais à palavra de Deus. Não estão dando atenção àquilo que está sendo anunciado. Por causa dos falsos profetas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Oséias, meus irmãos, capítulo 4, no versículo 6 da palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz, o meu povo, olha o que o Senhor diz. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Até aí. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Glória a Jesus. Então não rejeita, meu irmão, não rejeita a palavra de Deus, não rejeita o conhecimento. Deixa de seguir os homens. Deixa de seguir falsas doutrinas. Deixa a religião. Porque a religião é uma causa de grandes lucros. A religião é uma causa de grande lucro. Mas Jesus, ele quer salvar tua alma. O diabo tem cegado o entendimento. O diabo tem cauterizado a mente das pessoas. E as pessoas estão apegadas por uma idolatria de um boneco de gesso. A palavra do Senhor nos diz que se um cego guiar outro, ambos cairão no buraco. Ambos vão cair no abismo. Então abra os olhos para a verdade. Abra os ouvidos para a palavra de Deus, para a verdade. Dá ouvido, dá atenção, dá crédito à palavra de Deus enquanto você tem o fôlego de vida. Deixa a idolatria, deixa o pecado, deixa a fornicação, a prostituição, deixa o adultério, deixa a bebedice, deixa as drogas, meu amigo. Porque o plano do diabo é lançar tua alma no inferno. Mas o plano do Senhor é salvar a tua alma. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu tirei um momento aqui para meditar aqui. Para falar com os irmãos um momento.
para que nós venhamos entender o que está acontecendo ao nosso derredor. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Almas estão morrendo, descendo a sepultura, descendo o abismo. E as pessoas não estão se dando conta, porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. Porque o diabo tem cegado o entendimento, tem cauterizado a tua mente. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado através do Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 8, glória a Deus. Romanos capítulo 8, olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que outrora estavam lá naquele mundão, no mundão de bebedice, de drogas, de pecado, de prostituição, abandonou o pecado, aceitou Jesus, renunciou aos desejos da carne, os prazeres dessa vida, e está hoje vivendo somente para Cristo, para fazer a sua vontade, obedecendo a sua palavra, seus mandamentos. A palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para você, meu amigo, meu irmão. Se você anda, na verdade, obedecendo às Santas Escrituras, a palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para você, meu irmão. Mas que não anda segundo a carne. Mas se você andar segundo a carne, segundo os prazeres dessa vida, você vai ser condenado. E esse é o plano do diabo. Destruir a tua alma. Não é de qualquer maneira que nós vamos subir para o céu, não é de qualquer maneira não, meu amigo. Eu sou evangélico. Eu sou crente. Crente até o diabo é. Crê, estremece, não obedece. E quantos crê, mas não obedece? Quantos estão com a Bíblia na mão, mas não obedece? Aleluia, louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção. Está em Cristo, nós temos que abandonar todos os prazeres desta vida, os desejos da carne, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós vemos no versículo 6, capítulo 8 de Romanos, versículo 6, olha o que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. Vamos ler o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Presta atenção. Porque os que andam, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu amigo? Porque a inclinação da carne é morte. Então, se nós andar segundo a carne, segundo os prazeres dessa vida,
é morte, é lago de fogo, é enxofre, é tormento eterno. Por isso que o Senhor nos chamou para andar segundo o Espírito, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o teu corpo não foi feito para andar na prostituição, no pecado. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, meu amigo. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, olha só, vós, vírgula, porém, vírgula, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha só que palavra tremenda, meu irmão. Olha só que palavra tremenda, meu amigo. Glória a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem como nós agradar a Deus se nós andamos no pecado, fazendo os desejos da carne? Não tem. Nós estamos afastados do Senhor. Nós não temos parte com Ele. Nós somos inimigo dele, porque nós estamos fazendo a vontade do diabo. E o diabo está aplaudindo. Esse é meu. Aleluia, louvado seja Deus. Vós, porém, olha só, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, olha só, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aleluia, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. No versículo 14 de Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai pecar, você não vai se prostituir. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai beber cachaça. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai fumar maconha. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai estar na prostituição, na idolatria. Então, medita na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, louvado seja Deus, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, da palavra de Deus, meus irmãos. João 5,39, glória a Deus. Olha só o que o Senhor diz. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Olha que Jesus deixou escrito. Examinais as Escrituras. Examinai a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque vós cuidais de nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Jesus está dando um mandamento
para que nós venhamos examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Porque julgar e ter nela a vida eterna, a salvação da nossa alma. Muitos estão sendo enganados, adorando um boneco de gesso, uma estátua. Aleluia. Estão enganados, estão seguindo o homem, não estão seguindo a palavra de Deus, a verdade. Não estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Estão sendo guiados pelo coração. A palavra do Senhor nos diz: não fareis para vós imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se prostrará diante das imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade, a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Então, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras. Vamos deixar o desejo do nosso coração, porque a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Nós não podemos confiar nesse coração. Nós temos que confiar no Senhor. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Vamos deixar a idolatria, o pecado. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro intercessor, não há outro mediador. Glória a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Há um só nome, não tem três, não tem quatro, não tem dois, não tem três, não tem quatro. Maria não vai salvar tua alma, não. Aparecida não vai salvar tua alma, meu amigo. O Buda, o Maomé, o Chico Xavier não vão poder salvar tua alma, meu filho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Vamos lá para João, mais uma vez. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Glória a Jesus. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho,